pessoal, tudo bem? Essa daqui é a live que eu fiz com a jornalista Carla Vilhena. Na verdade, foi ela que fez comigo. Ela me convidou para um bate-papo no canal dela, no Instagram, a semana passada. E aí agora vocês vão assistir na íntegra aqui no YouTube, tá legal? Um abraço. Oi, gente! Oi, boa tarde! Muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje, que é uma surpresa maravilhosa. Vai ser tudo de bom, porque hoje nós vamos receber um convidado tão especial, mas tão especial, que até eu tô aqui, ó, ansiosa para poder conversar sobre a história do Brasil. Vou colocar aqui o nosso comentário fixado para que todo mundo saiba do que a gente vai tratar na nossa live. O nosso convidado é escritor, é historiador, é arquiteto também, que é uma coisa que eu nem sabia dele, inclusive a arquitetura que o levou a se apaixonar pela história. Então vou fixar aqui o nosso comentário, todo mundo vai saber do nosso tema. E eu tenho hoje o enorme prazer de anunciar o convidado, Paulo Resulti, ele que é autor daqueles livros incríveis sobre nossos personagens históricos do primeiro reinado, do segundo reinado. Ei, Paulo, super Oi, Carla, bem-vindo! tudo bom? Estou super feliz de te receber aqui. Nossa, você E nem eu tô imagina. super nervoso aqui. Imagina, vou botar aqui até meu fone para poder todo mundo ouvir a gente perfeitamente. Olha, meu fonezinho, deixa eu ver se melhorou. Acho que agora a gente vai conseguir Eu tô conversar te aí ouvindo bastante. perfeitamente. Que bom. Vamos conversar sobre todos os nossos personagens históricos, sobre todas Então as tá. alterações de história, de biografias que a gente percebeu aí nesses tempos, né, que a gente viveu depois da queda da monarquia. Eu gostaria que você contasse tudo o que aconteceu para que a gente não entenda perfeitamente qual foi o papel histórico de todas essas pessoas. Aí eu tô tão nervosa que eu não sei nem por onde começar. Tô tão feliz de ter você aqui que eu não sei nem Eu por onde também estou muito começar. feliz, quero te agradecer muito pelo convite. Eu fiquei muito surpreso assim quando eu vi tua mensagem lá no WhatsApp. Falei, uau! Que Eu legal, amei, amei obrigado. quando você aceitou, porque eu sou muito fã dos seus livros. Eu só realmente não Obrigado. trouxe aqui para ficar mostrando, porque todos eu tenho no Kindle, né? Eu comprei sempre todos os digitais para poder Ah, tá. justamente levar para tudo que é lugar comigo. Aham. Então a gente pode Bom, começar com o seguinte: a gente já está aqui com uma audiência super assim, ansiosa para ouvir você falar, então vamos começar falando sobre isso que eu acabei de dizer. Por que é que nós, brasileiros, sabemos mais sobre a vida da Lady Di e da Rainha Elizabeth da Inglaterra do que dos nossos personagens da nossa história, da nossa monarquia? então, a história, ela além de ser uma montagem, né? Ah, ela tem também a sua narrativa, né? Então, uma coisa que eu fiquei muito surpreendido de ver assim, como o início do apagamento da monarquia no Brasil, foi um livretinho que saiu em 1896 com as primeiras cartas publicadas do Dom Pedro I para a Marquesa de Santos. Ele foi usado como uma propaganda republicana para provar que a monarquia era que a república era moralmente superior à monarquia. Que a monarquia era depravada. Que a monarquia era depravada. Então, esse romance do Dom Pedro com a Marquesa é uma grande munição para os republicanos que estavam tentando ainda reafirmar, né, a ideia de ter uma república no Brasil. Então, para isso, precisava se apagar ou, uh, ou diminuir a importância, né, distorcer fatos anteriores à república. E até mesmo construir do nada um herói, que é o Tiradentes, que ele é um herói construído. Né? Quando você vê o célebre retrato do Vitor Meirelles, que o Vitor Meirelles fez dele, é Cristo na cruz. É claramente Jesus Cristo, entendeu? É a forma de aproximar a barba, a forma, ter um crucifixo do lado, então você já faz logo a menção, a relação. Então a República, ela vem sempre mudando esses fatos logo do início, para começar a criar um novo ambiente para esse desmonte. Então eles desmontam a história anterior
recriam essa questão de, nós tínhamos uma tentativa de república já lá em Minas, né? E esquece de falar que essa tentativa de república continuava com a escravidão, continuava com um monte de coisa, sabe? Assim, então isso é um apagamento, né? Tanto que é engraçado, na época que eu estava fazendo a biografia do Dom Pedro I, eu nadava de braçada no Arquivo Nacional, porque ninguém queria esses arquivos que eu estava mexendo. Todo mundo estava preocupado com... Não, ninguém nem queria. Não, e teve coisa assim tão absurda, isso é muito curioso. Tem uns livros são os livros da Mordomia do Paço, que estão no Arquivo Nacional. Esses livros da Mordomia do Paço é tudo que entrava e saía. Então, assim, para ter uma ideia assim, do que eles comiam, você tem que olhar esses livros da mordomia, porque lá vai ter entrada de alimento, de um monte de coisa. Mas não só isso, tem pagamento de funcionário, tem um monte de coisa referente à coroa, né? A administração dos prédios da coroa e principalmente da Casa Imperial em si. Esses livros tiveram em Petrópolis e desceram no final da década de 70, década de 80, para o Arquivo Nacional. Foi uma permuta, aquilo era considerado como um ministério, então tinha que ficar no Arquivo Nacional e não no Museu Imperial. Eu fui a primeira pessoa a consultar isso fora do... E ainda eu descobri que tinha informação errada, porque ninguém nunca tinha deparado com aquilo, então tinha informação errada na indexação dos livros. Quer dizer, quase então isso até se perdia por falta de interesse de pesquisadores. Ou então, assim, uma coisa, até pesquisador interessava. Então, vamos separar. O que eu faço é divulgação histórica, mas também com um pouco de pesquisa. Só que existem os pesquisadores acadêmicos. Esses pegam aquele material, fazem suas teses, e geralmente, às vezes tem alguma publicação, mas isso não atinge o grande público, porque não é o objetivo. O objetivo é acadêmico. Não sai do ambiente acadêmico, não sai daquele ambiente acadêmico. Não se divulga para a população em geral. Exatamente. Então pode ser que algum pesquisador dentro do Arquivo Nacional tenha pesquisado aquilo, mas não amplamente como eu fiz, e para achar esses pontos de informação até mesmo errada dentro da indexação de onde que estava aquilo dentro do arquivo. Só que aí, então, como eu estou falando, né, a história é uma construção e também tem a questão do discurso. O que era interessante na época que eu estava pesquisando o Dom Pedro I? A Comissão da Verdade. Então toda a questão de presos políticos, isso daí você não conseguia pegar processo. Agora, império, ninguém queria saber, entendeu? Então, agora, uma coisa curiosa... Tem moda. A moda também está na... Estava falando aqui no nosso começo, Paulo, que você é arquiteto. E que foi a arquitetura que te levou a buscar um personagem histórico que você admira muito e que você queria conhecer a fundo a história. Que é a Marquesa de Santos, né? Ela que me despertou a isso. Na verdade, assim, eu não tive... além de mim, eu só tive um tio que fez faculdade. Antes de nós dois, né? Meu primo também fez faculdade, depois minha prima fez. Mas antes de nós não tínhamos, assim, ideia do que era academia, do que, tipo, eu desmontava pneu de caminhão com meu avô. Meu avô tinha uma oficina mecânica, sabe? Assim, é outro nível. Então eu achava que estudar história era só para ser professor. Eu não entendia, sabe? Assim, então, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa prática, fazer arquitetura. Eu gosto de desenho, gosto de construção, eu acho que isso vai dar dinheiro. A minha preocupação era essa, entendeu? Mas deixa eu só intervir numa coisa aqui, porque você já estava acostumado a botar a mão na massa, e eu admiro muito porque eu trabalho de escritor, e é muito mão na massa, é muito trabalhoso. Então também tem isso, né? Quer dizer, você já estava acostumado ali com a dureza da vida. Exatamente, não era uma coisa fácil. Então, assim, na minha cabeça, eu também não tinha quem me falasse, não, olha, você pode, de repente, entrar para academia e fazer... Eu não sabia o que era isso, entendeu? E aí eu fui fazer arquitetura, e na arquitetura aí eu abri os horizontes, né? E aí eu vi que dava para fazer outras coisas e tal. E aí é engraçado que mesmo na arquitetura me interessava pela história das cidades, do urbanismo, me interessava muito por história de São Paulo, a questão da evolução urbana da cidade de São Paulo, e isso me levou para estudar o solar da Marquesa de Santos, e aí veio esse boom na minha cabeça. Peraí, mas eu estou acostumado com a Maite Proença fazendo a Marquesa de Santos da extinta Manchete. Era essa a minha referência de Marquesa de Santos.
E o 7, e o Independência ou Morte, né? A Glória Menezes fazendo, peraí, mas é Rio de Janeiro, né? Porque era essa referência, porque o envolvimento deles só interessa enquanto ela é amante, né? A Michelle Perrot, da Sorbonne, que começa com a história de gênero das mulheres, ela diz que a mulher só entra na história ou pelo escândalo ou pela bondade, pela beatificação. A mulher não existe de outra maneira na história. Ou é Aliás, escandalosa como ou é santa. ela passou para a história como a rameira que A seduziu Dom rameira. Pedro E a I, Leopoldina era a e a coitada que Leopoldina, aguentava tudo isso. coitadinha, a sofredora. E, Então, você, através dessa paixão que você desenvolveu, vendo o Solar da Marquesa de Santos, você descobriu uma personagem histórica riquíssima e que a gente pouco sim, conhece. porque aí foi o meu primeiro choque, né? Primeiro, ela era de São Paulo, então ela não era do Rio, ou não era de Santos, né? Tipo, Marquesa de Santos, né? Podia ser de Santos, né? Mas enfim. E aí, essa foi o meu primeiro choque. Tipo, mas como assim tem alguma coisa da Marquesa de Santos em São Paulo? Segundo, aquilo foi comprado em 34. 34, Dom Pedro já estava morrendo lá em Queluz, né, em Lisboa. É no Palácio de Queluz. Aqui travou para mim um pouquinho, o Paulo, enquanto a gente espera ele voltar. É o Palácio de Queluz, que, aliás, no canal do Paulo Resulti no YouTube, tem um vídeo maravilhoso com todos os detalhes do palácio onde nasceu e morreu Dom Pedro I. É um vídeo que vale muito a pena. Aliás, eu estou travada também ou é só ele? É? Então a gente vai esperar um pouquinho. Dando aqui também os parabéns, porque no YouTube o Paulo Resulti está com mais de 60 mil seguidores. Gente, isso é até emocionante a gente ver como uma pessoa que trabalha com divulgação histórica consegue chamar 60 mil pessoas para um canal em que só tem realmente essa discussão sobre o que é mito, o que é verdade na nossa história, quais os personagens do primeiro reinado, do segundo reinado. Então tem vários ali que são relacionados aos próprios livros que o Paulo escreveu, que, por exemplo, as mulheres mais importantes na nossa história, que sempre foram apagadas, sempre foram retiradas de todas as discussões políticas. Então, tudo isso, para a gente que gosta de história e que admira o trabalho do Paulo, é muito gratificante, é muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele aqui, que a gente está com ele interrompido, mas realmente eu acho que travou foi a internet dele. Quem puder, gente, já assim que sair daqui, vai lá e se inscreve porque no canal dele tem coisas assim preciosíssimas. Eu vou dando uma olhada enquanto ele não volta aqui, para a gente ver as perguntas, ó. Oi, Petruccelli, obrigada. Você queria saber do Paulo se ele considera que os personagens históricos foram esquecidos. Isso a gente vai falar muito aqui sobre isso. Deixa eu ver se ele já voltou aqui a conexão. Pronto, vou adicionar ele de novo. A gente vai falar muito sobre isso, sobre como os personagens foram deliberadamente apagados da nossa história. Paulo, você voltou agora. Olha, eu acho que a Leopoldina ficou com ciúmes, que eu estava falando muito da Marquesa. Nossa, mas tem fantasmas aí nos assombrando. Depois até você fala sobre isso também. Então, aí, o que aconteceu? Aí me deu essa curiosidade. Ela comprou a casa em 34, e então, 34 ele estava morrendo, peraí, o que ela estava fazendo aqui? Aí eu vi, né? E aí eu via que havia outras coisas que ela fez em São Paulo, outras lembranças antigas dela, pelos memorialistas de São Paulo, da São Paulo antiga. E aí eu comecei a me interessar nessa história. Tipo, quer dizer, ela foi amante durante os 7 anos, viveu 70. O que aconteceu durante o restante da vida dela? E aí eu fui atrás disso, e aí eu me surpreendi quando eu achei as cartas do Dom Pedro para ela em Nova York. Aí eu fiz o primeiro livro, que foi o Titilo e Demonão, só com essas cartas. Já e aí eu explica, retomei... então, Titilo e Demonão. Porque assim, e foi uma coisa muito do destino, porque eu tava, na verdade, meio assim, sabe, puxa, que droga, eu vou ter que fazer uma biografia dela explicando de novo a questão do relacionamento com o Dom Pedro, né? Até pensei na loucura de escrever um livro onde diminuísse muito essa parte e ampliasse o resto. Aí vem as cartas, me dá uma cacetada na cabeça e, sabe, assim, tipo, não tem como não falar. E eram muitas cartas, são muitas cartas. E aí eu fiz um livro só sobre elas, e aí eu voltei com o projeto de escrever a biografia dela. E aí foi a sequência, né? O Dom Pedro I, a Leopoldina, a Mulheres do Brasil e o Dom Pedro II, né?
Pois é, vamos começar Assim. então, a gente está falando primeiramente aí das mulheres, vamos começar com a figura da Leopoldina. Eu li seu livro, aliás, fantástico, né? A História Não Contada, de Obrigado. Dona Leopoldina, muito, muito incrível, porque o que a gente percebe, que a gente vê que Dona Leopoldina foi uma pessoa extremamente injustiçada na nossa história, fazendo só esse papel da mulher sofredora. Ela, pelo contrário, ela era uma mulher de qualidades infinitas, né? Então eu queria que você falasse um Sim. pouco sobre a Leopoldina e sobre o porquê de ela não ter hoje o reconhecimento que ela merece. Como eu falei, a gente sabe mais sobre Elizabeth II da Inglaterra do que sobre ela. Do que sobre... porque assim... bom, isso daí é até fácil explicar. Só de eu me envolver com a escrita desse período, eu já sou taxado de monarquista. Sendo que o meu único interesse na monarquia é história, não é política. Então, assim, já te taxam logo, porque você está interessado nisso... Enfim, já é complicado por aí, porque aqui é tudo 880, né? Tudo, se você olhou, é porque você gosta, então você é. Então, enfim, então já tem um preconceito sobre isso. Agora, ela é uma coisa que já vem mudando um pouco. O meu livro da Leopoldina, ele entrou no PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático. Então, as escolas já estão adquirindo ele. Então, ele é o livro que eu mais vendi até hoje. São mais de 200 mil exemplares vendidos. É um recorde, assim. Brasil é pouquíssima gente que chega nesse nível. Então, assim, as próximas gerações já vão saber quem foi a Leopoldina. Isso é certeza. E isso já está sendo ensinado dentro da sala de aula, de outra maneira, né, pela adoção do livro. E aí entra nessa questão do discurso do homem, né, da cabeça do homem do século XIX, né, onde a mulher tinha o papel de dona de casa, era a rainha do lar, enquanto os homens eram os homens públicos, né? Então, essa coisa do ambiente delimitava o papel da mulher. Então, falar que a Leopoldina era um elemento político, né, você coloca que todas as mulheres, então, podem ter algum papel político. Oh, meu Deus, que horror, né? Então vamos colocar ela como mãe do Dom Pedro II e esposa do Dom Pedro I. Oh, tadinha, ela sofreu a infidelidade do marido. Legal, vamos moldar isso e vamos colocar assim, né? Porque é o modelo que se conhecia e que era bom, né? Porque controlava as mulheres, né? Então, isso aos poucos você vai descobrindo que é uma grande bobagem e que, na verdade, ela era muito mais decidida, muito mais... Eu brinco que o dia do fico dela foi antes do Dom Pedro. Ela já tinha percebido que eles não tinham nenhuma... que era uma loucura se eles saíssem do Brasil e ir para Portugal, que lá era completamente uma incógnita o que ia acontecer, enquanto aqui no Brasil eles podiam tentar manter o império, a coroa, o trono para eles e para a família deles, enquanto não se sabia muito bem o que ia acontecer em Lisboa com as cortes constituintes que estavam mandando e desmandando por lá. Então ela tem um papel muito importante, porque ela era uma pessoa muito mais esclarecida, muito mais educada para fazer política do que o marido. Ela tinha uma consciência maior do seu papel como imperatriz, como uma pessoa que ela entendia que servia de modelo, né? Então por isso que falam, mas por que ela não deu escândalo por conta da Domitila? Porque isso era pequeno demais para o papel que ela se via. Então ela não ia enlamear a instituição, né, da monarquia com um escândalo a respeito de uma mulher, da infidelidade do marido. Isso era comezinho demais para alguém que pensava muito mais do que no micro, né? Ela pensava no macro e no modelo que ela tinha que passar para os súditos. Então é outra mentalidade, né? Eu queria fazer uma outra parte cabeça. aqui, Paulo, porque com relação a que muitas vezes a gente vê o comentário, até aqui na nossa live mesmo, alguns comentários assim, coitadinha da Leopoldina, coitadinha da Leopoldina. O que mais me admira na Leopoldina é que naquela época, essa moça, a arquiduquesa da Áustria, com toda a educação que você falou, uma educação refinadíssima, uma corte que era uma das mais importantes da Europa, essa mocinha pega um navio, que a gente não tem noção do que era na época, pegar um navio para atravessar por um continente absolutamente desconhecido dos europeus, para enfrentar a aventura de se casar com um homem que ela não conhecia,
né? E ela vem de bom grado, de coração aberto, esperando encontrar aqui a felicidade nos braços de Dom Pedro I. Sim. A coragem dessa moça é uma coisa absolutamente admirável. E de coitadinha só reduz a imagem dela, porque ela é muito grandiosa. As pessoas não percebem isso, porque elas reduzem até hoje ao relacionamento de Dom Pedro. Ela é muito mais do que isso, né? Até hoje tem esse reducionismo. Não só essa questão de ela esperar a felicidade e tal, mas quando ela vê que ela não vai conseguir isso, ela luta por várias outras coisas, para manter o trono, para manter a família no Brasil. Ela abdica da ideia total de ir para a Europa e rever os parentes, na hora que ela opta para ficar no Brasil e ajuda o Dom Pedro a romper com Portugal. Ela fica mais de um ano, não, muito mais do que, ficar quase 3 anos sem conseguir ter notícias da família, porque havia um rompimento, e esse rompimento também era diplomático. Enquanto Portugal não reconhecesse o Brasil, nenhuma corte europeia podia reconhecer e com isso ter troca de cartas normais e tudo mais. Era uma outra cabeça, não era uma famíliazinha feliz, não, eles eram dinastas, eles tinham outra mentalidade, era outra cabeça, era outra responsabilidade, né? Então... Não, e ela traz também uma comitiva de cientistas para cá, quer dizer, uma coisa que aqui não se pensava absolutamente, né? A corte aqui era um pouco mais, vamos dizer, bruta, né, no caso, não era uma corte mas assim, o Dom João VI tenta mudar um pouco isso quando ele traz a missão francesa, né, para mudar um pouco os ares do Rio de Janeiro e tal, mas a questão da vinda dessa missão austríaca é uma missão científica para a Europa, e principalmente a Áustria, ter informações melhores a respeito do Brasil. Como que era a vida aqui, como que o que tinha de frutas, comida, o que dava para levar para lá para tentar aclimatar, para de repente matar fome lá, se batata acabar, ou qualquer outra coisa do gênero, entendeu? Então, existia uma razão para essa missão, e essa missão ela leva esses elementos para lá. Tanto que em Viena é montado o Museu Brasileiro, para mostrar o que era o Brasil para os vienenses, para os austríacos, né? Então, e aí começa também, tem várias... A biopirataria começa nessa época, com o café, que é trazido da Guiana para cá, para aclimatar aqui, e aí acaba dando certo. Então tem esse interesse também comercial, é científico e comercial. Essa catalogação das nossas espécies, dos nossos espécimes vegetais, animais, né? Os biólogos que vieram, então faziam desenhos de plantas exóticas para mandar, também tinha um interesse comercial, né? Mas ela também era muito interessada nesses assuntos, mineralogia, biologia. Sim, ela fomenta todos esses aspectos. E de certa forma, eu acredito que é aí que também entra uma certa curiosidade do filho dela, Dom Pedro II, nessas áreas, né? Que ele vai navegar por tudo isso, se interessa por tudo, absolutamente tudo. E ele convive com a biblioteca que era da mãe, ele tem vários elementos da mãe presente, apesar de ele não ter conhecido essa mãe, né? Ela morre, ele acabou de completar 1 ano de idade, ele não tem referência nenhuma dessa mãe, a não ser o que vai ser passado para ele a respeito dela. Mas tem o pai, né? O pai é surpreendente. O que mais me surpreendeu no Dom Pedro I, tem várias coisas, mas essa questão da família. As cartas que ele deixa para os filhos é muito forte, a saudade deles, ele exigindo que os filhos estudem para não serem como ele, que ele fala que o conhecimento dele foi meio aos trancos e barrancos, que ele era ignorante perto de outras pessoas, e só depois de ficar mais velho é que ele toma consciência disso, principalmente por conta da própria Leopoldina, que tinha uma educação muito superior à dele. Esse então, lado ele é muito bonito, né? Esse lado dele como pai preocupado com os filhos, realmente até uma coisa também desconhecida. A gente conhece o Garanhão, Dom Pedro, a gente não conhece esse lado dele também de pai. Deixa eu só voltar numa coisa que eu falei aqui, porque eu quero até me redimir. A gente fala assim que a corte portuguesa era uma corte que não era tão esclarecida quanto a austríaca, mas a gente tem aí o exemplo, como você citou, de Dom João VI, que foi o responsável por várias coisas que até hoje
sobrevivem no Brasil, que inauguraram, né, a ciência, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, os museus que a gente tem no Rio de Janeiro, se não me engano, o Museu de Belas Artes foi ele O que Museu fundou. Nacional. O Museu Ele começa Nacional. com... Dom João VI trouxe bastante cultura para cá, né? Sim, mas a questão, eu acho que o que você quis dizer foi uma coisa... Ela estava acostumada com uma corte mais luxuosa, né, com uma liberdade realmente de ir e vir, um contato maior com o povo. Isso já não tinha tanto com a corte portuguesa. Era um outro formato. Ela reclama das festas, que aqui não tinha festa, que era mais fácil pedra virar água, ou alguma coisa. Ela faz alguma referência numa carta para a irmã, que tipo, era raríssimo ela conseguir ir num baile. A irmã dela mandando vestidos para ela, e ela, para de me mandar, porque eu não tenho nem onde usar isso. E ela reclamava que as festas... Não, tipo assim, não, e quando acontece eu não posso ir, porque meu marido não deixa, né? E, ainda era machão, ainda por cima, ainda tinha total. Ele quer que só ele pode se divertir e nós que nos danemos, literalmente. Tem uma carta muito engraçada que ela tá farta, né, disso. E aí, então realmente tem isso. A maior o que ela reclama tanto é da quantidade de horas que se passava dentro das igrejas. Às vezes tinha missas, adoração de santo, adoração de imagem, adoração do Santíssimo, que durava horas, às vezes um dia inteiro dentro da igreja. Né? E para ir para a corte isso era um acontecimento, entendeu? Ela queria morrer, né? Porque ela estava acostumada. O divertimento dela era outro conceito, né? Aliás, já que a gente falou do Dom João VI, da chegada do Dom João VI, eu queria que, como a gente começou a falar das personagens femininas, eu queria que você falasse um pouco sobre duas personagens que eu acho que são muito incríveis e que são bem pouco exploradas, principalmente a mãe de Dom João VI, a Dona Maria I, que a gente só conhece como Dona Maria Louca, Dona Maria Louca, Dona Maria... Isso, quando eu fui a Portugal, que eu fui até o Palácio de Queluz, né? Eu adorei o seu vídeo, aliás, do Palácio de Queluz no seu canal. Parabéns pelos mais de 60 mil seguidores. 60 mil, né, para seguir história, coisa mais linda isso. Então, quando eu fui ao Palácio de Queluz e eu comecei a ler um pouco sobre a história de Dona Maria I, eu descobri uma mulher que realmente não tinha como essa mulher ter saúde mental. Essa mulher, ela teve todos os problemas que você pode imaginar. Ela perdeu o filho, que era o herdeiro do trono, né? Ela se tornou rainha porque morreu o marido, que era o rei, e o filho, que era o herdeiro. Então, quando ela chega aqui, ela com aquelas manias religiosas e aquele desequilíbrio mental, a gente já cataloga a louca e esquece a coitada Dona Maria. E Dona ela Carlota Joaquina, né, também, que chegou junto e é uma figura interessantíssima. Então vamos falar rapidamente aí da Dona Maria e passar para Carlota Joaquina. A Maria I, eu estou escrevendo um livro chamado Princesas do Brasil, e aí nela você percebe que, coitada, ela vive assim, essa eu tenho pena, ela vive numa constante... Meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Sabe? Ela não sabe o que vai ser a vida dela. Porque ela, primeiro, acham que ela vai... que ainda o pai vai conseguir ter herdeiro. Então, até ela realmente assumir as funções de herdeiro do trono, demora. E aí não querem que ela assuma, o Pombal tenta fazer com que ela não seja a próxima rainha. Sabe, são coisas, articulações políticas que estão sempre acontecendo. O casamento dela com o tio, ele acontece meio por pressão da corte, porque não era bem-vindo a ideia de vir um príncipe de fora para casar com ela, porque de repente esse príncipe era estrangeiro e aí ia ser um rei estrangeiro em Portugal. Bom, enfim, então tem sempre esse medo constante. Ela era muito agarrada à religião, tanto que ela vai construir a Basílica da Estrela, onde ela está enterrada. É a única lá dos Braganças, que não estão aqui ou não estão em São Vicente de Fora, que está enterrado fora do Panteão dos Braganças, em São Vicente de Fora. Ela está enterrada na Basílica da Estrela, que ela mandou construir em ação de graça por ela e o tio marido terem tido um herdeiro do trono. E aí esse herdeiro é criado, assim, muito, especialmente até pelo Marquês de Pombal, para ter umas ideias mais iluministas, mais condizentes com o tempo dele, não tão fechadas como eram as ideias da corte, e esse cara morre.
Então, assim, o Dom João VI também é no susto que vira príncipe herdeiro, porque o Dom João não era, nem a Carlota Joaquina, nem achavam que a Carlota Joaquina ia poder ter filho, porque brincavam, tinha uma brincadeira em Portugal, porque tem os casamentos duplos, né? Então, a irmã do Dom João VI, do futuro Dom João VI, vai casar na Espanha. E uma infanta espanhola vem casar em Portugal, que é a Carlota Joaquina. E os portugueses, quando vem a Carlota chegando, já começam a tirar sarro falando que Portugal trocou um peixão por uma sardinha. Que mandou uma princesa bonita lá para Portugal, para a Espanha, e ganhou uma sardinha. E aí tem outras. Por todos os registros, ditados. Ela era realmente esquisita, Pois né? Também tem outros ditados da Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Tem vários ditados populares em relação a isso. E então aí ela perde o filho porque não deixou ele ser vacinado por varíola. Ele morre por conta de varíola. Já e ela havia não a vacina deixou de varíola? E ela não era deu um a tipo vacina de do filho? era uma imunização que já era feita na Inglaterra. A Catarina Grande da Rússia, na época, manda esse britânico lá vacinar o herdeiro dela e tal. Era uma chamava-se uberização. Pegava-se uma espécie mais fraca de varíola e injetava na pessoa para ela criar anticorpos e aí ela não desenvolvia a doença. E aí deu-se a opção de vacinar as pessoas lá na corte e a rainha muito religiosa, não, se Deus quiser, não vai acontecer nada, eu não posso ir contra a justiça divina, enfim, o pensamento da época. E aí o filho morre. Logo depois, Deus mandou a vacina e ela não entendeu a mensagem. É bem parece aquela piada, né, que o cara tava subindo a água, né, o cara tava preso em cima do telhado, a água subindo, ele pedindo para Deus, passou vários botes e ele não foi nenhum, porque tava esperando que Deus salvasse. É a mesma coisa. Aí ele morre, logo em seguida o marido morre, essa mulher entra em climatério. Menopausa, climatério. Menopausa. Começa a ter problema de reposição hormonal. Quer dizer, essa mulher, ela estava surtando, literalmente, por todos os sentidos. Ela começa a entrar nessa questão de delírio místico, religioso. Ela tem uma mulher e o irmão dela, ela perde também a única pessoa que deixava ela mais controlada era o confessor dela, que era mais pé no chão, não era tão ferro e fogo e tal, o cara também morre. Aí colocam como confessor dessa mulher um cara que atormentava ela com todas as chamas do inferno, que tinha uma irmã que era abadesa da Basílica da Estrela, que também atormentava essa mulher com visões místicas religiosas. Enfim, essa mulher pira, entendeu? E aí não consegue segurar, e aí o Dom João VI aqui, o Dom João, na época, né, ele vira Dom João VI quando a mãe morre aqui no Rio de Janeiro, ele assume o trono. Sabe o que eu fico imaginando, Paulo? Que com tudo isso que ela já tinha passado, com tudo isso que ela estava sofrendo e com toda essa série de desgraças que acontecem com ela, ainda pegam a velha e enfiam no navio também, que é a mesma coisa que a gente falou, assim, fugindo de Napoleão, jogam a velha num navio, a velha faz uma travessia transoceânica, transcontinental, naquela época. Sem saber direito para onde estava indo e tudo mais. Quer dizer, já desorientada, quer dizer, ela chega desesperada ao Rio de Janeiro, né? Ela já chega gritando, né? E o problema é que, assim, tem umas coisas que a corte, ela não deixava de cumprir os protocolos, mesmo com ela louca. Então, assim, tinha o passeio da rainha, então tinha que levar a mulher a passeio. Então, tem até uma expressão que eu não sei se é verdade, eu comento na minha biografia sobre o Dom Pedro I, que a expressão Maria vai com as outras seria a respeito dos passeios que ela fazia no Rio de Janeiro. Porque ela era conduzida, ela nem sabia direito o que estava acontecendo, entendeu? Mas tinha que cumprir o protocolo. Pois é. E a Carlota Joaquina, nisso tudo, onde entra? Ela cai de paraquedas num casamento, ela é super novinha, basicamente a dona Maria I é que cria ela, que chega uma menina lá de 11 anos de idade, pequenininha, que não sabia falar português, sabia milhares de outras línguas, era muito inteligente, Carlota Joaquina, mas basicamente quem cria é a sogra. E a Carlota só respeitava duas pessoas, o confessor dela e a sogra. E a sogra fazia drama, falava, eu faço tudo, que parece mãe italiana, eu faço tudo que você faz, custa você fazer o que eu peço e tal. E aí ela conseguia nisso conduzir essa menina, que ela criou basicamente em Queluz,
para fazer o que queria. E aí, quando ela tem a primeira menstruação, a Maria I permite que ela se deite com o Dom João VI, mas mesmo assim demora para nascer herdeiro, mas aí quando o filho dela, que era o herdeiro, morreu, aí tem que começar os outros a produzirem herdeiros, né? Então eles não estavam nem preocupados com isso, com a Carlota e o Dom João tendo herdeiros. A Carlota era pequenininha, assim, não achavam nem que ela pudesse ter filhos. Mas, enfim, ela vai ter vários filhos, só que ela era muito inteligente, ela tinha uma sede de poder fenomenal, e isso, obviamente, numa mulher do século XIX é absurdo, né? A mulher tem que ser obediente ao marido. Do mesmo jeito que a Dona Maria I entra em neurose, obsessões e tudo começando com uma depressão, o Dom João, ao ver que tem que assumir as rédeas do poder, sendo que ele não foi educado como o irmão que morreu para assumir o trono de Portugal, ele também entra em depressão. E ele meio que se isola em Mafra. E a Carlota começa a articular o golpe para tomar o trono, a regência do marido, e ela virar regente. Então ela já começa a ter problemas políticos lá em Portugal, quando isso tudo é descoberto, e ela basicamente fica presa em Queluz, ou no Ramalhão nessa época, agora não lembro, acho que primeiramente em Queluz, depois no Ramalhão. E então, assim, ele já começa a ter problemas no casamento lá. Quando chega no Brasil, as coisas pioram, porque ela continua com essa sede de poder e ela vê uma potencialidade assim, absurda, porque por que eles vêm para cá? Porque o Napoleão invadiu Portugal, invadiu a Espanha, invadiu tudo, basicamente toda a Europa, só não conseguiu invadir a Inglaterra. Com a invasão do Napoleão na Espanha, todas as colônias espanholas na América passam a não ter mais referência de centro de poder. Sim, que eram dependentes da Espanha e não tinham mais o governo central. Não tinha mais para quem responder, não tinha mais um poder central. Né? A metrópole está tomada. Né? A gente vai responder a quem? Só que na América tem uma herdeira do rei de Portugal, do rei da Espanha. Da Espanha. Carlota, né, que é a Carlota. Exatamente. Então ela começa a armar para virar regente em Buenos Aires. Ela tenta vender as joias, o Dom João barra, porque daí o plano dela bate com outro plano. Porque aquela irmã que tinha ido casar na Espanha, a irmã do Dom João VI que tinha ido casar na Espanha, ela morreu, o marido morreu, e o filho deles foi ser criado pela avó, Dona Maria I, em Portugal, e estava junto aqui no Brasil. Então havia um neto do rei masculino aqui no Brasil, que era sobrinho da Carlota. E aí começa uma briga, porque o Dom João quer fazer com que esse cara, que logo vai morrer, mas antes dele morrer, o Dom João casa esse primo, esse sobrinho, com uma filha, uma irmã do Dom Pedro I. Para tentar dar o golpe na Carlota, que a Carlota... Na Carlota, e aí nasce uma criança. Exatamente, ele quer tirar a mulher da jogada, né? Exatamente, não só tirar a mulher, ele é espertíssimo, porque ele quer tirar a mulher da jogada, ele pega uma filha dele, filha da Carlota também, então, descendente dos reis de Portugal, pega o filho dessa irmã, que era descendente da Espanha, casa os dois têm um filho. Então esse menino, Dom Sebastião... A União Ibérica em forma de criança. Não é? Não só, era a União Ibérica e a União do continente americano, do continente sul-americano. Né? Então, assim, falam que esse homem era um idiota. De idiota ele não tinha nada, entendeu? Mas assim, isso também é outra lenda, outro mito que a gente tem. O Dom João sendo aquela figura bizarra, aquele cara meio com cara de tonto. Dizem, inclusive, dele ser um pouco retardado por causa dos casamentos consanguíneos dos Bragança. Então, a gente vê o que esse homem realizou e a esperteza que ele teve nessa manobra, inclusive, da fuga, que todo mundo fala que o rei covarde. Ok, o rei covarde resolveu a parada, não importa. Ele estava... só que aí quem vê ele como covarde é Portugal. Ele manteve a coroa dele, entendeu? Ele estava preocupado com a coroa, ele estava preocupado com o governo, ele estava preocupado... Então, se perder Portugal agora, faz parte da estratégia, depois recupera ou não, o que é mais importante?
É um país inteiro na América, ou Portugal, que era menor na época. Então, pelo menos ele garantia a colônia, né, que era a grande parte das joias da coroa. Enfim, mas A gente aí, tem duas o próprio perguntinhas, só que Napoleão... eu já até vi seu vídeo que você esclarece alguns mitos, tem duas perguntinhas que eu queria responder. Primeiro, que Dom Claro. Pedro I foi perguntado aqui se ele veio no navio junto com o Dom João, o Carlota. Realmente, ele nasceu em Portugal, como a gente falou, né? Nasceu em Queluz, então ele Sim, veio no navio, certo? E sim, veio. o Com o Dom... pai. Isso, e que a novela, e depois a gente tem que dividir, inclusive para as pessoas verem o seu vídeo que compara a trama da É, novela com a história com... real, tá? Então isso a gente Sim. não vai conseguir ficar tirando todas as dúvidas. Quem quiser vai lá depois no canal do Paulo Resulti e Isso ver no todas meu essas canal, coisas. Porque que a no meu canal tem Leopoldina tinha um vários caso com o vídeos Zé antigos. Bonifácio. Isso parece que na novela tá rolando, mas o Zé Tá. Bonifácio era Não, muito mais velho do que ela, né? era. Então, no meu canal tem 2 vídeos recentes onde eu falo só sobre dúvidas a respeito da novela. Então, lá dá para esclarecer bastante, mais do que aqui, em pouco tempo que a gente teria. Tá, então aqui a gente está falando assim um apanhado geral, só para dar um gostinho realmente, porque se aprofundar, você vai se aprofundar depois no canal e lendo os livros. Aham. E a novela realmente tem o lado de ficção, nada condenável absolutamente, mas tem o lado de ficção que depois a gente tem que conferir que não é bem assim, né? Mas Sim, Paulo, sim, não, é então a gente uma estava ficção. passando para esse lado da Dona Carlota, porque a Dona Carlota, para mim, exatamente, também é uma outra pessoa que sempre foi tratada como uma pessoa ridícula, uma pessoa quase sabe, também assim, Caricata, né? oportunista, malévola, etc. Mas, na verdade, não havia muito meio da mulher assumir um papel político também, se não fosse criando essa intriga palaciana ali toda para poder se sobressair. Então ela também Mas não aí tinha que muitos tá. instrumentos, não? O que você acha Mas assim, disso? um dos principais livros que começa com tudo isso é do funcionário dela que não foi pago, que é o Presas. Ele escreve as memórias da Carlota Joaquina. E aí, no final, ele fala, se tivesse me pagado uma promissória, eu não teria publicado isso. Então, você já fica na dúvida se aquilo foi uma vingança ou até que ponto tudo aquilo é verdadeiro, né? Sim, é Aí meio teria um que... focalizando ali do que ele fez. Só que assim, se você pega isso daí, eu não sei se vai achar, provavelmente não se acha mais para venda em grandes livrarias, mas em 2008, né, com a chegada, a ideia da chegada, né, todo mundo falando da chegada da família, né, porque daí completou 200 anos, você tem vários livros, várias publicações. E tem uma publicação muito interessante, são as cartas dela que foram publicadas. Então, chama-se Cartas de Carlota Joaquina. Isso aí em qualquer sebo você encontra, porque isso aí foi inclusive patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, então tem muitos exemplares disso. Então você vê pelas cartas que ela trocava com o Dom Pedro, com o Dom João VI, com outras pessoas, que não era uma guerra entre família, entendeu? Não era tudo ferro e fogo. Havia uma relação entre eles. Só que também entra na questão do discurso, como que explica essa mulher fazendo o que ela estava fazendo? Ela é uma megera, imagina, olha o que ela fez com o coitado do João VI, entendeu? Tem toda a questão também do discurso. Mas ela é um elemento político e ela é mal lembrada, por quê? Porque a história é escrita para os vencedores, e ela perdeu todas as batalhas que ela lutou. Então ela vai perder essa questão do reino do Prata, ela vai perder a questão de ter ficado contra o Dom João, depois quando eles voltam para Portugal, e a favor do Dom Miguel, que era o irmão mais novo do Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, que dá um golpe, toma o trono da sobrinha, a Dona Maria II, a filha do Dom Pedro, com a Leopoldina. Então, assim, ela ficou sempre do lado de quem perdeu. Então, a narrativa vem sempre contra ela. Né? Então tem que tomar muito cuidado, entendeu? Quando a gente está analisando, porque você tem que também analisar o discurso. Não é só comprar o que foi dito, né? A gente também tem que contextualizar e ver as outras posições. Mas se bem que Vamos passar para o tem nosso ninguém que fala muito bem dela.
Não, vamos passar então para o nosso personagem aí mais, porque a gente não vai ter tempo de falar tudo nessa live, mas Não, é assim, verdade. se você aceitar, eu te faço inclusive um outro convite para a gente falar outras Claro. vezes e aprofundar mais sobre cada um dos personagens. Porque um personagem que, apesar de terem ressaltado muito esse lado dele, de garanhão, de comedor, né, é o personagem Dom Pedro I, que é o mais conhecido. Todo mundo sabe alguma coisa sobre Dom Pedro I, né? Porque ele realmente foi um personagem muito marcante na nossa história. Então, conta um pouquinho sobre o que é que a gente tem aí de Dom Pedro que foi deturpado depois pela República, e o que é que o Dom Pedro significou para a história do Brasil para você. Bom, deturpado pela República, assim, é que o grande problema dele é que ele não nasceu para ser político. Então, assim, era o tipo da pessoa que falava o que pensava, agia como queria agir, ele não pensava muito, né? Isso é fato, isso é uma coisa muito certa. O que foi falado muito é essa questão dos relacionamentos amorosos e que não tem nenhuma mentira disso. Cada hora que eu tento contabilizar os filhos dele, aparece mais algum ou mais alguma mulher que eu nunca tinha visto antes. Então o cara parecia um coelho, é uma coisa absurda. Então, mas fora isso, o cara foi ele que deu a Constituição para o Brasil que mais durou. A Constituição do Império durou de 1824 a 1889. É a Constituição que mais teve sustentando as leis no Brasil. Ele que redigiu essa Constituição, porque ele viu que a Constituição que estava sendo feita na Assembleia Constituinte era uma Constituição que para ele não achava que servia para o Brasil, porque defendia muito mais o direito dos proprietários, dos grandes latifundiários, do que qualquer outra coisa. Então ele vai ter brigas homéricas com a Assembleia Constituinte, vai acabar com a Assembleia Constituinte, ele vai fechar a Assembleia Constituinte e ele mesmo vai redigir e ele vai dar uma Constituição ao Brasil. E essa Constituição foi a que mais perdoou. Então, essa questão também de ele ter mantido a unidade territorial brasileira também é uma coisa importante, assim, a gente tem poderia ter sido esfacelado, tudo ser esfacelado como as colônias latino-americanas. No entanto, ele conseguiu manter a unidade nacional. A questão dele como pai, então você vê muito nas cartas dele para o Dom Pedro II, principalmente, que assim, é o que eu mais estudei, mas tem para as outros filhos, inclusive para os filhos que eram bastardos e que ele também fez questão de educar, aonde ele sempre bate na questão da educação, e ele tinha uma ideia muito interessante, ele fala isso para a Duquesa de Goiás, que foi a filha dele com a Marquesa de Santos, que ele manda ela estudar, porque já acabou o tempo onde as pessoas tinham o seu papel na sociedade pelos títulos que ostentavam. E agora era o saber que imperava. Então os filhos dele tinham que estudar para ter um posto na sociedade. E ele também vai falar isso de várias maneiras para o Dom Pedro II, e ele deixa o garoto muito novinho, né, 5, 6 anos aqui no Brasil, e vai embora para lutar contra o irmão em Portugal, para colocar a filha no trono de Portugal. E é engraçado, é interessante nas cartas que você nota uma preocupação. Ele tanto fala com carinho de pai para o Dom Pedro, da saudade, principalmente a saudade do Brasil e a saudade dos filhos, mas ele também já se dirige para o estadista que o filho vai ser no futuro. Então, mesmo para aquela criança de 6, 7 anos, ele vai falar sobre Constituição, ele vai falar sobre lei, sobre manter o país unido, sobre os grupos políticos, ele sabe, quer dizer, e aí não é à toa que isso ficou no arquivo do Dom Pedro II a vida toda. Quer dizer, provavelmente, ele já adulto, ele consultava aquelas cartas que o pai mandou para ele. Então, ele tinha uma visão de estadista, uma visão prática, que a vida, na verdade, levou ele a ter, e que ele tentou passar isso ao máximo para os filhos, principalmente para o Dom Pedro II, para governar. Olha que bacana, não, desculpa até te interromper, porque a gente tem um delay, aí é chato, porque quando eu quero falar com você, às vezes você vai continuar falando e eu ainda não tinha ouvido. Não, parece que tem uma pessoa aqui, inclusive, falando de Portugal, porque ela está falando sobre Dom Pedro IV. E isso é uma história que nós não sabemos,
eu sei porque, assim, eu sempre gostei muito de história, eu sempre estudei muito história, mas dentro do nosso ensino de história, normalmente nas escolas, nós não ficamos sabendo de mais nada depois que Dom Pedro deixa o Brasil. Dom Pedro, quando ele sai do Brasil, para a gente é como se tivesse acabado, fim, nunca mais se ouve falar de Dom Pedro I. E ele, pelo contrário, ela está falando aqui, a Elza, eu até brinquei dizendo que talvez ela esteja na... então, a Elza falando que ele é o rei soldado. Ele Sim. é muito conceituado em Portugal, porque depois ele vai para Portugal para tentar recuperar o trono de Portugal que o irmão dele tenta usurpar para a filha dele. Né? E por que a gente não fala nisso? Porque é sensacional a história dele. Porque né? você tem que destruir fase. ele, né? Essa porque segunda assim, temporada. A partir do momento que ele sai do Brasil por duas questões. Ele perdeu o apoio do parlamento por duas questões. A abolição da escravatura, porque ele já tinha assinado uma convenção com a Inglaterra que tinha que virar lei para acabar o tráfico negreiro. Isso em 26, essa lei tinha que começar a ser cumprida, e os principais, quem eram os deputados da época? Eram grandes latifundiários. Para você estar como deputado e para até mesmo votar para deputado, você tinha que ter dinheiro, você tinha que apresentar uma renda. Então, só grandes proprietários é que podiam ser deputados. Esses grandes proprietários viviam do quê? Das grandes fazendas, das grandes lavouras, que eram cuidadas por quem? Por escravos. Você acha que esse povo ia se preocupar com a abolição? Não. Ele se preocupou e assinou essa convenção, ninguém se mexeu para fazer essa lei, a Câmara começou a chiar por conta disso. Outro ponto, as províncias queriam mais autonomia. Ela não queria mais ser governada diretamente pela corte, não queria mais que o Dom Pedro indicasse os seus presidentes, queria ter o poder de eleger os seus próprios presidentes. Isso no início do Brasil independente, o Dom Pedro não via com bons olhos, porque ele achava que isso podia destruir o império como um todo, né? Poderia começar a ter ideias separatistas no Brasil por esse método. Então, para esses dois pontos, acaba tendo várias fake news, vários jornais começam a publicar várias inverdades a respeito dele, que ele iria fechar a Câmara, que ele era inconstitucional, sendo que ele deu a Constituição para o Brasil, e aí ele acaba tendo que sair, ele acaba abdicando porque ele não via como mais ter governabilidade e nem ele queria colocar as tropas contra o povo. Então ele abdica no 7 de abril de 1831 e parte para a Europa. Na Europa ele vai lutar contra o irmão para colocar a Maria II no trono de Portugal, a filha dele. Essa filha era para casar com o tio e os dois governarem Portugal. Só que o tio chega primeiro em Portugal e ele dá um golpe na sobrinha. E acaba com a Constituição que o Dom Pedro tinha dado para Portugal, porque tem num lapso de tempo no começo, assim, em 1826, morre o Dom João VI. E aí o Dom Pedro aqui acaba virando também rei de Portugal, porque ele não tinha perdido a sucessão do trono. Então ele é o próximo da linha de sucessão. E os portugueses inicialmente reconhecem ele como herdeiro legítimo do pai. E o que ele faz? Ele dá uma constituição para o Brasil, para Portugal, nos moldes de Portugal, de como funcionava o regime monarquista em Portugal, e abdica em favor da filha. Então, desse modo, ele garante dois tronos para os dois netos do Dom João VI. Né? Futuramente, o Dom Pedro II herdava aqui e a Maria II em Portugal. Só que essa constituição que o Dom Pedro dá para Portugal acaba com um monte de direitos dos nobres e do clero. E isso enfurece esses dois elementos da sociedade. Mexeu com a elite. Exatamente, mexeu com a elite. A elite, não, olha, veja bem, a gente se confundiu. Eu acho que esse Dom Pedro não tem nada que fazer aqui como rei de Portugal. A gente prefere aquele Dom Miguel lá, porque ele pensa mais como a gente, né? Aí o Dom Miguel dá o golpe. Tá mais no esquema. Exatamente. Aí ele vai para Portugal, derrota esse irmão na guerra, né? Tem o cerco do Porto, e ele derrota o irmão na guerra e coloca a filha no trono e dá novamente a Constituição para Portugal. Então, toda essa parte...
Não, e isso sempre, como você falou, cuidando de que os filhos que ficaram no Brasil estejam bem cuidados, porque aqui a gente viu, inclusive, comentários de gente dizendo assim, mas ele abandonou os filhos. Não, na verdade, ele não teve opção, ele tinha que garantir Não, a porque ele presença da pensava família como aqui, dinasta. né? Ele Exato. estava pensando no trono do Brasil. É isso que as pessoas não entendem. Eles não são pessoas físicas, eles são pessoas jurídicas. E tinha Então, é bastante aquela coisa. consciência disso. Eles tinham Total muita consciência. consciência, porque eles são. Eles entendiam que a função deles era essa, o emprego deles, vamos dizer, era esse, era ter filho, colocar no trono, governar e tal. E tanto que ele não leva as filhas. Por que ele não leva as filhas? Ele também deixa aqui no Brasil. Porque se o Dom Pedro II morresse na infância, ele tinha. Ele deixava assim outros herdeiros em estepe, né? Então, quer dizer, até nisso ele pensou. Ele morre de dó, assim, você vê as cartas dele a bordo da Warspite, quando ele está para partir, que ele está resolvendo as coisas aqui no Brasil, você vê a dor dele, ele tem vários rascunhos onde ele chega a pensar em pedir para as princesas irem com ele, sabe, assim, para tirar as filhas do Brasil e levar junto. Então, você vê a dualidade entre o pai e o estadista, né, essa luta na cabeça dele e no coração também. Então, como eu falei, é mais fácil julgar do que entender, é maior do que essa coisa mais comezinha que a gente está acostumado, né? Não é só uma relação humana, tem esse maior pensamento em relação ao Brasil. E aí não se pensa nele como esse rei soldado, esse cara que lutava pelas constituições, que abdicou 2 coroas e deu constituição para 2 povos, porque o discurso que começa aqui no Brasil logo depois que ele parte, que ele era tirano, que ele ia voltar para cá com... A primeira CPI que é aberta numa Câmara dos Deputados é contra ele, que é para tirar a nacionalidade brasileira dele com medo que ele voltasse. Se ele voltasse, ele estaria contra a lei, então ele não poderia ficar no Brasil. Então, quer dizer, ele vira o tirano, ele é o vilão da vez, né? Então, por isso que essa construção da imagem do Dom Pedro começa lá em 1831. Até hoje a gente ainda sofre influência disso. A gente já está quase chegando a 1 hora e a gente não conseguiu entrar ainda nem na morte da Leopoldina e na chegada Eu falo da Dona demais. Amélia. Não, eu estou amando, eu estou amando. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente também está adorando. Por isso que eu já te comprometi, já te coloquei aí com compromisso de voltar para a gente falar, basicamente, de Dom Pedro II, porque a gente ainda não entrou nem no Dom Pedro II, que também é uma outra figura interessantíssima e que a gente, quando estuda na escola, a gente parece que ele já nasceu velho, né? Porque a gente só vê a imagem dele com aquele barbão branco e tudo, mas ele também teve toda uma vida dedicada aí ao Brasil, que a gente pode também esmiuçar bastante, né? Fazer uma live Dom Pedro II. E eu adoraria que você fizesse também contando sobre a Dona Amélia, porque a gente falou rapidamente de Dona Leopoldina, Dona Carlota, Dona Maria I e tal, não chegamos nem na Dona Amélia ainda, que também é um outro tipo de temperamento, de pessoa e tal, muito interessante. Então, assim, eu queria que você, a gente vai ter que encerrar em alguns minutos, que você, primeiro, mandasse para mim, eu vou divulgar depois amplamente uma nova data para a gente fazer uma live que a gente vai contar sobre todos esses outros personagens, e que você colocasse aqui como suas considerações finais, o que você acha que nós hoje, como país, como povo, podemos aprender com a nossa história e que se aplicaria nos dias de hoje. Eu vou até começar porque eu diria... Por favor! Não, eu diria que essa preocupação com o preparo do estadista é muito importante. Eu estou lendo outras biografias de pessoas como, por exemplo, Alexandre da Macedônia, e você vê que Alexandre foi preparado por Aristóteles, ninguém menos do que Aristóteles, para ser rei. Então, assim, o pai dele contratou Aristóteles para treiná-lo. E quando Dom Pedro I pegou o José Bonifácio para fazer isso com o Dom Pedro II. Exato. Então a gente vê essa intenção do Dom Pedro de que os últimos ignorantes fossem a geração dele, né? Que ele diz, Dom Pedro I, né? Eu quero que os meus filhos sejam muito melhores do que eu. Então eu destacaria isso. O que você tem a dizer para a gente, assim, como lição histórica? Eu acho que assim,
estudar sobre o Dom Pedro II, porque eu acho que, assim, além do Dom Pedro I, obviamente, é que o Dom Pedro I é meio capa-espada, sabe, assim, é aventura, é guerra, é revolução e tal, mas você consegue pegar algumas coisas lá. Mas o Dom Pedro II, eu acho que é um modelo de estadista muito interessante para ser estudado, principalmente nessa questão do amor pelo Brasil. Então você vê que ele preferia colocar pessoas competentes como ministros, mesmo sabendo que eles eram republicanos, do que proibir que republicanos virassem ministros porque eram republicanos. Então, para ele, o conhecimento da pessoa estava acima. O conhecimento da pessoa era importantíssimo para o Brasil. Ponto. Era isso que importava. Então, não havia distinção na parte das ideias era uma coisa, mas na parte prática, no fazer, que era isso que interessava, o Dom Pedro priorizava quem soubesse, quem sabia fazer aquilo da melhor maneira possível, e não o que lhe se interessava ou não. E assim, era sempre o Brasil. A parte do final, a minha editora, na época que estava editando o livro, ela virou para mim e falou assim, mais 10 páginas eu virava monarquista, porque esse homem não existe, porque que é isso? Né? Porque você vê essa coisa, assim, o cara pensa no Brasil 24 horas, então eu acho que falta assim, a gente ter consciência do que é verdadeiro patriotismo, do que é realmente pensar no Brasil e não nas causas particulares, né? E ele fala isso, tem a profissão de fé no final, que é o testamento político que ele deixa para o Brasil, meses antes de morrer, que você entende todo o pensamento dele e como que o Brasil e não ele era a coisa mais importante para ele, né? Como ele pensava o Brasil e tudo que ele tentou fazer, como ele não conseguia acabar com a questão da pena de morte, ele fala que ele segurava os processos com ele. Então, para ele não dar a pena de morte, ele mandava segurar o processo. Então ele achava que a prisão perpétua, com o cara sem saber se ia morrer hoje, amanhã, era pior do que a morte para uma pessoa, mas ele não ia tirar a vida de ninguém. Então, assim, você vê os pensamentos desse homem, é muito interessante, assim, e eu acho que falta a gente pegar mais livro e não achar que, assim, uma novela vai resolver todas as nossas dúvidas, né? E tem que estudar, não adianta, tem que ler. Lembrando que nós não somos monarquistas, tá? Nós estamos fascinados e alucinados pela nossa história, pelos nossos personagens, mas nós não somos monarquistas. Não, então, não. Olha, a preocupação de muita gente aqui que está mandando comentário é se a gente vai deixar salva a live. A gente vai deixar salva essa live. Então, a gente vai abordar numa próxima live vários dos personagens que não foram aqui comentados e que a gente vai também voltar a esses, porque tem muito mais história interessante. Aliás, eu acho, Paulo, que a gente vai fazer essa live semanal agora. A gente vai toda semana. Você se vira e arruma data para mim, porque eu tenho muita coisa para perguntar, muita coisa que a gente quer saber. E a gente tem que fazer lives também para responder todas essas perguntas. Então, enfim. Olha, vamos Você me arrumou um emprego, é isso? Não, te arrumei um emprego. Vamos encher você de compromisso agora, tá? Então, adoramos, tá bom. muito legal. Então, assim, queria que você deixasse aqui os seus contatos, como que as pessoas podem adquirir seus livros, quais são as suas redes sociais, tudo isso, para que todo mundo possa agora mandar diretamente perguntas e perturbar você bastante enquanto você está na nossa nova live. Tá, legal. Eu faço, assim, a Result Responde, tanto no meu canal no YouTube, quanto no Instagram. Então, no Instagram, de vez em quando, nas lives, eu solto a caixinha de pergunta para fazerem perguntas para mim. Além disso, eu tenho o canal no YouTube, né? Eu tenho uma página no Facebook e o canal aqui no Instagram também. E para adquirir os meus livros, eu sugiro fortemente que entrem na livraria Casa dos Mundos. É tudo junto, é www.casadosmundos.com.br. Eles têm kits dos meus livros por 50%, com 50% de desconto, entrega grátis para São Paulo. Então, atualmente é o lugar mais barato e rápido e fácil para comprar.
Lembrando também que tem os e-books que você também pode adquirir. Eu tenho Sim, todos em e-book porque eu levo para tudo que é lugar. Eu sempre estou lendo algum livro seu. Então, olha aqui, então, que legal. A Andrea está falando que quer que você faça uma live para as crianças. A gente vai fazer com uma outra metodologia, Uau, uma outra linguagem. criança. Eu já te contratei, tá? Já te contratei. Tá Pode bom, passar tô no vendo. departamento pessoal para assinar, porque a gente vai ter que fazer uma para as crianças, porque a Andrea tem um filhinho, João, que ele também estava assistindo junto. Então, a Mas você gente vai sabe que fazer assim, uma com linguagem de criança. Mas você sabe, eu tenho assim uma turma de criança que me segue por causa do Olha que YouTube. máximo! É muito engraçado. Outro dia, quando eu lancei lá em Petrópolis, uma menina de Vassouras fez que aprontou de todas para o pai levar. 7 anos de idade. Uma Olha, fofa que menina, não legal, perde gente. uma. Ai, gente, que lindo Ela isso. queria saber se ela podia ser princesa. É interesseira na monarquia, né? Era o grande interesse da monarquia dela era saber se ela podia ser princesa. Bom, Paulo, eu vou então acertar com a sua agenda uma próxima live com Tá. você. Eu amei, eu não tenho como te agradecer você ter Imagina, compartilhado também foi todo muito esse legal. conhecimento com a gente. A gente adora seus livros, todo mundo que está comentando também, falando, eu li Leopoldina, eu li esse, eu li aquele. Então, assim, todas as vezes que você quiser também, você é super bem-vindo para vir aqui Obrigado. e compartilhar esse teu trabalho maravilhoso. E precisamos Obrigado, falar também sobre a exumação dos imperadores. Uau! Assunto é que não falta. Assunto é o que não falta. Queremos muito, muito, muito. Então, mais Então, uma tá vez bom. te agradeço, tá? E espero que você volte em breve, rapidamente. Então tá bom, vamos marcar sim. Tá bom? Obrigado todo Obrigada, mundo aí Paulo. Muito pelas mensagens. obrigada. Obrigado, Carla. Muito obrigado mesmo pelo convite. Gente, eu vou salvar, podem deixar que eu vou deixar aqui a live, tá? Vou deixar com todos esses personagens para a gente já ir. Não conseguiu acompanhar toda a live, e eu vou marcar então com o Paulo para ele voltar aqui e falar sobre muitas coisas que ainda faltaram. Olha, já falei para ele até que vou deixar ele agora assoberbado de trabalho aqui para falar com a gente, tá? Super obrigada pela presença de todo mundo. Eu amei, adorei as perguntas de vocês também. Infelizmente eu não conseguia nem interromper ele, porque é tanta coisa legal que ele estava falando, eu não conseguia interromper para responder, mas a gente vai, se possível, né? Vocês mandem as perguntas para ele, com a hashtag para ele poder responder na rede social dele. E vou marcar com vocês, então, uma outra, para todo mundo voltar e a gente conhecer bem melhor os nossos personagens, tá? Obrigada a todo mundo que participou, muito agradecida e até a próxima. Obrigada.